Olá, que a graça e a paz do Senhor esteja em sua vida. Você está assistindo o programa Vida em Cristo, uma programação da Igreja Betel Vida em Cristo em Mucurici. É com muita alegria estar com você nesses próximos instantes. No programa de hoje ouviremos um louvor, ouviremos a palavra de Deus. Você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus ao seu coração, ser abençoado pela palavra de Deus nesta hora. Nós estaremos orando por você, eu irei orar por você, pela sua vida, pela sua família, para que a palavra de Deus alcance você nesta hora. Você pode entrar em contato conosco, nosso telefone é 027 999 480122, mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou você entre no Facebook da Igreja Betel Vida em Cristo. Você também pode acessar o site da igreja, o www.igrejabetelvidaemcristo.com.br. Fique ligado, não perca este programa. Quem sabe a sua história é como a minha história passada, mas Deus trabalha no tempo dele. Meu irmão, você tem clamado, a Deus tem se humilhado, dizendo eu quero assim. Não suporta a dor do teu coração, já não tendes mais razão para sobreviver. O inimigo diz que tudo está acabado, que a sua vitória não vai acontecer, mas não vai acontecer. Não é do jeito que eu quiser, não é da forma que você quer. Olha aí, é no tempo de Deus, na hora em que Deus achar que tudo deve acontecer. Cante comigo, não é? Não é do jeito, não é da forma, não é da forma. Tá que lindo. Quando Deus vê que a hora, a sua vitória vai chegar e te surpreender. Portas fechadas não quer dizer que Deus te esqueceu. O teu milagre, Ele está a trabalhar. Se fecha a porta, Ele abre quando quer. Quando Deus quiser agir, ninguém vai impedir a tua vitória. Não é do jeito que eu quiser, não é da forma que você quer. Eu quero ouvir. É no tempo, na hora em que Deus achar que tudo deve acontecer. Olha aí. Não é do jeito que eu quiser, não é da forma que você quer. Quando Deus vê que a hora, a sua vitória vai chegar e te surpreender. Querido, eu creio que Deus, pastor Paulo, vai surpreender crente. Uma mensagem dessa, não tem como você ficar calado. Deus surpreende, querido. É o Deus de surpresa, é o Deus que faz o milagre acontecer. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia, cante comigo. Não é do jeito que eu quiser, não é da forma que você quer. É no tempo de Deus, na hora em que Deus achar que o seu milagre vai acontecer. Não é do jeito que eu quiser, chegar e te surpreender. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor, Deus vai te surpreender. Aleluia, 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 Deus. Hoje nós comentaremos na palavra de Deus, no texto em Gênesis capítulo 12, a partir do versículo 1, mas nós vamos fazer menção de outros textos na palavra.
e nós demos o título Família, Bênção de Deus. Mas o nosso comentário vai iniciar quando Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Observe, em ti, Deus disse a Abraão, em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Nós vamos falar sobre a promessa de Deus para a família. A família é um bem maior, é a herança, é o que nós deixamos maior aqui neste mundo, nessa terra. Deus quer ter o controle da sua família, Deus quer abençoar a sua família, os seus filhos, a sua vida conjugal, o seu lar. E nós comentaremos sobre esse texto, sobre esse tema, né? Você tem a oportunidade de ouvir a mensagem da palavra de Deus. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 3. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti, repito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, nessa noite nós estaremos falando sobre família, bênção de Deus. Família, bênção de Deus. Nós sabemos que, com o passar dos tempos, nós vemos que tem acontecido mudanças na sociedade chamada sociedade moderna, onde os padrões, onde os princípios bíblicos têm ficado de lado, têm sido deixado de lado. A palavra de Deus tem sido deixada de lado. E nós vemos situações complexas, situações difíceis, que nós estamos entrando, que a sociedade atual está enfrentando e passando nos dias atuais. E nós poderíamos perguntar no início, nós que somos pais, somos casados, temos nossos filhos, e nós perguntamos: que geração estamos formando? Que geração nós estamos formando? Que tipo de geração nós estamos formando? Nós sabemos que a modernização, essa mudança na sociedade, mas nós, como filhos de Deus, que geração nós estamos formando? Nós vimos o conceito atual, fugindo dos princípios bíblicos, quando o casamento está perdendo o seu valor, não está sendo valorizado no contexto atual. As próprias leis desse país, ela favorece as separações. E como esta onda é uma onda crescente, um exemplo que puxa outro exemplo, nós estamos vendo poucos casamentos duradouros. E assim nós vemos que a família, ela acaba ficando fragmentada, onde um pai que tem filho com diversas mulheres, a mulher que tem filhos
com diversos homens, filhos que só são irmãos por parte de mãe, porque os pais são outros. E para a sociedade isso acaba tornando-se comum, é tudo natural, e vai perdendo a essência. E nós estamos trazendo um problema sério para a sociedade atual, meus irmãos. Um problema sério. A importância da família, o que representa a família. Nós vemos o texto que nós temos lido, quando Deus disse a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Abraão, como homem de fé, e ali ele diz que por meio dele, do comportamento da vida de Abraão, teria uma sequência de famílias abençoadas. E nessa atualidade nós vivemos os conceitos errados. Adultério. O adultério. E aí as pessoas acham que é comum. É comum adulterar. A prostituição. A prática da prostituição. E acha que é tudo comum. E o pior é que a situação vai tornando tão comum que parece que vai entrando nas portas da igreja como se comum e natural, e ninguém se dá conta que a palavra de Deus está sendo ferida, que os princípios de Deus estão sendo detonados. Nós precisamos entender, compreender esse tempo que nós estamos vivendo, e orarmos a Deus, para que possamos voltar à trilha da palavra, buscarmos o que a palavra de Deus nos ensina sobre a família, sobre o casal, sobre a vida em família, e a importância da família, mesmo nesse tempo onde nós estamos vivendo. Nós vivemos um tempo que as prioridades são outras, irmãos. As prioridades são diferentes. Observe. Ter filho no passado era uma coisa prioritária. Um casal que era um grande desejo. Portanto, a mulher que não tinha filhos, ela era de alguma forma rejeitada, desprezada até pela sociedade, porque ter filhos era uma coisa importante, porque dali era a forma de dar continuidade, de exercer o papel estabelecido por Deus. Mas nós vamos perdendo as prioridades. Nossas buscas, irmãos, são outras. Quantas pessoas estão preocupadas com os valores materiais? É certo que precisamos estudar, mas priorizamos as conquistas educacionais. Nós precisamos de ter a nossa sobrevivência e emprego, mas isso está ocupando prioridades em nossa vida, e nós deixamos de exercer o papel que Deus determina para nós, como família de Deus, como famílias pertencentes ao Senhor. Os valores, o que é mais importante para nós? Irmãos, parece que a sociedade, ela fecha os olhos na busca dos valores materiais. Eu vejo pessoas que buscam o enriquecimento, a fama, o poder, busca a glória terrena, e a hora que parte para a eternidade, o que levam? O que essas pessoas vão levar para a eternidade? Nada. E o que vão deixar aqui vai acontecer o quê? Vai resolver o quê? Eu sempre tenho dito que o bem maior que nós deixamos aqui nesta terra, quando partimos, é a família. Uma família estruturada,
ela vai ter a sua descendência estruturada. Esse é o bem maior que nós podemos deixar aqui, nesta terra, neste mundo. E por isso nós devemos rever os nossos conceitos, nossos valores sobre a família, sobre o nosso papel aqui na terra, na vida conjugal, na criação de filhos. E lutar, irmãos, travar uma luta contra o modernismo da sexualidade, da imoralidade que vai entrando, onde vocês podem observar que todo comportamento de desrespeito conjugal vai entrando, e as pessoas acham que isso tudo é comum, que é tudo normal. Mas nós precisamos dar um brado, meus amados irmãos. Nós precisamos dar um grito, o brado, o grito, e dizer: nós precisamos voltar à palavra de Deus, voltar aos princípios de Deus, voltar às nossas origens da palavra de Deus. Nós temos que voltar a Deus. Hoje à tarde eu vi vendo até um pouco de uma entrevista de dois pastores, e eles questionavam um com o outro sobre como a igreja enfrentar essa situação, onde o pecado virou comum, onde o pecado parece que não é mais pecado, onde afligir a palavra de Deus parece que não é mais pecado. E as coisas vão indo, e às vezes até as lideranças da igreja, elas acabam ficando omissas a esse problema. A palavra de Deus no livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não conformeis com este século, mas transformais pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis com este século, com essa era moderna, com o modernismo atual. Não vos conformeis com essa situação, onde o pecado vai entrando de fininho. Não podemos conformar, mas diz que nós sejamos transformados, que a nossa mente seja transformada, que nossa mente esteja aberta a um conhecimento de Deus, a uma vida com Deus, que nós possamos entender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, observe como está, olha como está a situação dos filhos na era atuais. Um momento onde os pais não podem corrigir os filhos. Os pais têm dificuldade de fazer correção nos próprios filhos, e os filhos são criados a qualquer maneira, de qualquer maneira. E nós vemos as pessoas passando a responsabilidade. Os pais passam a responsabilidade para a escola que não dá jeito, e passa a responsabilidade para o conselho tutelar. O conselho que não dá jeito passa para o Ministério Público. O Ministério Público que não dá jeito, as penitenciárias e a morte no futuro. É duro dizer assim, mas é a consequência da desobediência que vai gerando um abismo, chama outro abismo, diz a palavra de Deus. E essa situação, e o que diz a palavra de Deus: ensina a criança no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. A palavra de Deus diz que nós precisamos ensinar a criança o caminho que ela deve ser educada. O caminho do Senhor deve ser ensinada na infância. Mas irmãos, nós vivemos um tempo de uma liberdade plena. Os meios sociais, os meios virtuais, a própria escola, a própria sociedade
Esse tempo é um tempo de mais responsabilidade, de mais compromisso, porque os nossos filhos, irmãos, olharão para nós como espelho a ser seguido. Os nossos filhos olharão para nós como espelho a ser seguidos. Nós não vamos querer que um pai adúltero ou uma mãe adúltera vai querer que a filha ou o filho viva direitinho. Um pai que ama e gosta da mentira não vai querer que o seu filho se afugente da mentira. Um pai alcoólatra, dependente químico, não vai querer que o seu filho seja diferente. Um pai preguiçoso não vai querer que o seu filho seja trabalhador. O pai que agride a sua esposa verbalmente, como se tratando de uma forma baixa, os filhos estão ouvindo, estão presenciando tudo. Há momentos que palavras não resolvem. Talvez você senta com seu filho, conversa com seu filho, as palavras muitas vezes não vai resolver, como quando você se torna um exemplo negativo. Se você é um exemplo negativo, dificilmente as suas palavras vai ter função na vida dos seus filhos. As palavras não vão resolver. E assim, nós dependemos de Deus nesse tempo, dependemos do Senhor, para que as nossas crianças, os nossos filhos e netos, sejam ensinados o caminho do Senhor, sejam ensinados a palavra de Deus, que possamos assim voltar à palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. É muito difícil, irmãos. Eu fui criado num tempo que meu pai dava um sinal, era uma correção. Eu tinha o meu avô que era um espelho foi um exemplo para a minha vida, um exemplo de muitas maneiras, homem de fé, exemplo de muitas maneiras. Meu avô, se ele torcesse as vistas de uma forma diferente, já era uma correção, Hoje você questiona o filho, e os pais vão passando a mão nos erros, na desobediência, gerando consequência. Se o seu filho é rebelde hoje, escreva isso. Ele vai ser rebelde na escola, ele vai ser rebelde na sociedade, ele vai ser rebelde aonde ele estiver, ele vai ser rebelde no emprego, em todos os lugares que ele estiver. Se ele não aprender a obediência ainda na infância, ele não vai aprender no futuro. Na escola ele não vai aprender. Conselho tutelar também não vai. Ministério público também não vai. As sentenças judiciais não vão. Não vai, porque são princípios gerados. E a palavra de Deus diz que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho que deve seguir. Ensina o teu filho o caminho que deve seguir. Nós devemos, irmãos, preocupar com a formação do caráter. Preocupar com a formação do caráter, a personalidade da criança, como você trata seu filho, como você comporta com seu filho. Você está gerando nele o caráter dele, o comportamento dele está sendo gerado, a forma que você, lembre que você está gerando o caráter, você está gerando a personalidade, e nós temos uma responsabilidade, é nossa responsabilidade a formação. Pegue uma sala de aula, encontre lá
alguns garotos, alguns meninos desobedientes às autoridades da escola. Pode ir em casa que é a mesma coisa, ou pior um pouquinho. Não é diferente, porque não estão aprendendo lá, não estão sendo ensinados lá como devem ser ensinados. A palavra de Deus, ela fala sobre essa importância, mas essa importância, ela surge dentro do seio da família, dentro do princípio divino, homem e mulher como Deus estabeleceu. A Bíblia diz assim: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora, alguém que possa compartilhar. É um casal que Deus propõe o início, o começo da família é um casal, homem e mulher, e assim dará início a gerações, para o surgimento de gerações futuras. Na infância inicia a formação moral, a formação social, a formação educacional e a formação profissional e o caminho de Deus. Nunca diga, quando crescer, ele vai começar de pequenininho, de novinho. E os pais, cabe aos pais essa responsabilidade. Ensina a criança o caminho que deve ser seguido. Ensina o caminho, ensina a criança o caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dela. A família é o bem maior, é a providência de Deus, é uma providência de Deus. Diga aí: minha família é uma bênção de Deus. Minha família é bênção de Deus. É importante que você sinta isso. Família, o bem maior, providência de Deus, bênção de Deus. E nós somos responsáveis pela conduta desta obra divina. Somos responsáveis por esta construção. Esta construção é nossa. Dependemos de Deus, dependemos do Senhor. A família é uma bênção quando ela é formada na dependência de Deus. Seja dependente de Deus. Seja dependente de Deus. Na palavra de Deus, no Salmo 127, versículo 1 a 3, está escrito: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Eis que os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre, o seu galardão. Veja bem, os filhos é a herança que o Senhor nos dá, bênção de Deus. O fruto do ventre é o nosso galardão. O nosso galardão aqui na terra é a nossa família. A família é bênção de Deus. E a Bíblia diz: se o Senhor não edificar esta casa, se o Senhor não tiver no controle desta família, se você não orar, buscar a direção de Deus da sua família, você sozinho não consegue. Talvez você tenha dito e diga até agora: mas os problemas são muitos, os problemas são difíceis. Eu diria nesta noite: dependa de Deus, coloque a sua família na mão do Senhor, e assim a sua família se tornará uma bênção, será uma bênção. A palavra de Deus está escrito no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 5 e 6: porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Observe, eu sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam, aos que guardam os meus mandamentos. Irmãos, às vezes nós falamos em maldição,
em quebra de maldição, usamos sempre esse termo. Mas às vezes, um princípio familiar, um comportamento familiar, pecaminoso familiar, quando ele é considerado normal, quando ele é considerado comum, isso vai passando de geração a geração. Às vezes pessoas estão vivendo, famílias estão vivendo problemas que a família, a descendência anterior viveu, que a antecessora viveu, porque vai passando de geração a geração. Esses princípios vão passando de geração em geração, atravessando de geração em geração. E é um perigo, irmãos, de estarmos passando, fazemos uma ponte assim, desses comportamentos negativos para o futuro. O que você está preparando para o futuro dos seus filhos, da sua família? Sua família é uma bênção de Deus. Você pode fazer uma interrupção dessas maldições, colocando a sua família, a sua vida na mão do Senhor. A palavra de Deus diz que: e faço misericórdia a milhares dos que me amam. O Senhor usa de misericórdia. O Senhor estenda a sua misericórdia. Às vezes você diga: mas Natanael, eu já passei por aquela situação, eu já cometi adultério, eu já prostituí, eu já comecei erros na minha vida, mas essa noite é a noite de recomeçar a sua vida com Deus. Essa noite é a noite de você fechar a porta do pecado, fechar a porta do diabo e dizer: eu quero Deus na minha vida, eu quero Deus no meu lar, eu quero Deus na minha família. Essa noite é uma noite especial. Irmãos, há uma diferença tremenda. A família que teme ao Senhor, observe o que diz a palavra. Há uma diferença. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo e a prudência. A palavra de Deus fala que a sabedoria nos leva à prudência. Que prudência? O cuidado, a vigilância. Alguém disse assim: eu não percebi e caí, eu não me dei conta da situação, caí. Falta de vigilância. O que diz a palavra? Vigiai e orai para não entrar na tentação. Mas o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Ainda diz o versículo em Provérbios: o temor do Senhor é a fonte de vida para desviar dos laços da morte. Olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria para nos livrar dos laços da morte. Ainda diz a palavra de Deus no Salmo 128, 1 a 3: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa. Teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Irmãos, eu quero que você saiba que Deus te deu o seu esposo. Deus te deu a sua esposa. Ame-a ou ame-o, como diz a palavra de Deus. A sua esposa é uma bênção. O seu esposo é uma bênção de Deus para a sua vida. Os seus filhos são bênção de Deus. Tem pais que não se limitam a falar palavras de ódio, de desrespeito, com um comportamento ignorante os filhos. Eu quero aproveitar este momento em dizer: nunca corrija o seu filho como um desabafo do ódio que você está sentindo. Talvez o seu filho cometa um erro,
Mas se você estiver irado, não corrija o seu filho. Deixe passar a ira para você não transmitir a ira para o seu filho. Corrija o seu filho. Veja o seu filho, mesmo que ele erre alguns passos. Ame o seu filho. Não corrija o seu filho na ira, no momento que você estiver irado, porque o seu filho é bênção de Deus. Os teus filhos são como planta de oliveira à roda da tua mesa. Diga ao seu filho, diga assim: meus filhos são bênçãos de Deus. Meus filhos são bênçãos de Deus. Eu os amo. São bênção de Deus. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor em todos os mandamentos e tem grande prazer. Diz a palavra de Deus: a sua semente será poderosa na terra, e a geração dos retos será abençoada. O homem que teme ao Senhor, a sua semente será poderosa na terra. Observe, a sua semente será abençoada na terra. Talvez você preocupe tanto em presentear o seu filho, em colocar o seu filho na mais alta escola, e tudo isso é bom, mas você esquece das principais coisas: de criar o seu filho no temor do Senhor, de amar o seu filho como deve ser amado, porque isso orienta a palavra de Deus. A sua semente será poderosa na terra, a geração dos retos será abençoada. Sua família é uma bênção, é a bênção maior de Deus, crê nisso. A bênção maior de Deus, esse presente que Deus te deu, a sua família, a bênção de Deus. A palavra de Deus fala das bênçãos que perseguem aqueles que andam no temor do Senhor. E a palavra de Deus no livro de Deuteronômio diz assim, no capítulo 28, 1-4: e serás que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os teus mandamentos em que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. O Senhor te abençoará, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aí diz a palavra: bendito serás na cidade, bendito serás no campo, e bendito o fruto do teu ventre. Bendito o fruto do teu ventre. A palavra de Deus diz: se você andar no temor do Senhor, no caminho do Senhor, o fruto do teu ventre, os teus filhos serão bênção de Deus, serão a bênção de Deus. Os teus filhos terão a bênção de Deus. Bendito serás o fruto do teu ventre. Ainda no Salmo 127, 4, 5 diz assim: como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. A palavra de Deus fala: como flechas na mão do homem poderoso, assim é os filhos da mocidade. Comece a perceber que o seu filho é um presente de Deus, que os seus filhos são bênçãos de Deus, e que a sua família deve ser constituída como bênção de Deus, sobre o controle de Deus, sobre o controle de Deus, Senhor. Bem-aventurado o homem que enche deles as suas aljavas, como flechas na mão do homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele as suas aljavas, e não será confundido, mas falarão com os seus inimigos à porta. O homem é bem-aventurado, os seus filhos são bênçãos. Há uma situação muito séria hoje nessa questão da rotina, dos trabalhos, que os filhos são programados
Eu já vi muitos filhos que ele é rejeitado, são rejeitados desde o ventre, adquirido no momento não esperado. E às vezes os pais começam a fazer a rejeição dos filhos ainda no ventre. O que você espera? O que há de ser do seu filho? Se ele é rejeitado dentro do ventre que está sendo gerado, o filho é bênção de Deus. Já temos lido esse versículo. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração, daqueles que me odeiam, e faço misericórdia de milhares dos que me amam, e aos que guardam os seus mandamentos. O Senhor usa de misericórdia para aqueles que guardam os seus mandamentos. A sua família é uma bênção de Deus. A sua família é uma bênção do Senhor. Deus disse a Abraão: eu farei de você uma grande nação. Farei de você uma grande nação. Você vai multiplicar. Após você, terá muitas e muitas gerações. Muitas e muitas gerações a partir de você. A partir de você, a partir da sua família, surgirá muitas e muitas gerações a partir daí. E tu serás uma bênção. Tu terás a bênção de Deus. Tu terás a bênção de Deus na sua família. E assim serão abençoadas muitas e muitas gerações por sua causa. Meus irmãos, é importante que nós tenhamos dentro de nós uma atitude de abençoador. Tem pessoas que tão facilmente amaldiçoam pai, amaldiçoam mãe, amaldiçoam esposa, filhos. Mas Deus nos chamou para abençoar a nossa família e as gerações pela frente. As gerações por vir, as gerações que virão, terão a bênção de Deus, à medida que você buscar essa bênção para a sua vida. No momento que você buscar essa vitória para a sua família, no momento que você buscar o controle do Senhor para a sua vida familiar. Nós estamos nesses dias intercedendo a Deus pelas famílias aqui, dessa cidade, da cidade vizinha, de toda essa nação. Mas nós precisamos, meus irmãos, ter a coragem de pregar a palavra de Deus, de mostrar o caminho aos filhos. As gerações que virão precisam voltar aos princípios divinos, voltar à palavra de Deus, para que a bênção de Deus venha. Para que a bênção de Deus venha. Nós precisamos orar para que os distúrbios, quantos jovens se precipitam nas relações sexuais e depois geram consequência a partir disso. Casais que agem pecando, comportamentos pecaminosos, e aí vai caminhando, levando pessoas com vidas destruídas. E às vezes até na igreja acha que a permanência na igreja, embora é importante estar na igreja ouvindo a palavra de Deus, mas o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É importante que você busque o temor de Deus para dentro da sua vida, para dentro da sua família. Que você busque Deus para dentro da sua família e diga: eu quero o Senhor. Que o Senhor ponha a mão sobre a minha vida como pai. Você que é mãe, da minha vida como mãe, para que possamos criar os nossos filhos no temor do Senhor, para que a minha família seja uma bênção de Deus, para que a minha vida seja uma bênção do Senhor.
pense bem. Você que corre, você que se esforça por tantas ambições nessa vida, já disse, nada vamos levar, mas esse bem maior que Deus te deu, a sua família, é uma bênção de Deus. A sua família é uma bênção de Deus. Eu quero que você diga, a minha família é bênção de Deus. É importante que a partir desta noite, você comece a orar a Deus. Você que às vezes passa dificuldade, talvez você que tem agido com comportamentos Deus quer errados, Deus quer restaurar a sua vida nesta noite. Deus quer restaurar a sua vida. Deus quer restaurar a sua família. Deus quer que você ponha-se de pé diante dele e aceite esse mover de Deus, esse agir de Deus, e diga: Senhor, restaure a minha vida, restaure a minha família, restaure a minha família, Senhor. Preciso inteiramente do Senhor. Senhor, não, nada posso. Se o Senhor não intervir, se o Senhor não tiver no controle, nada posso. Mas eu me coloco, Senhor, em tuas mãos. Eu preciso, Senhor, da tua força. Eu preciso da tua graça. Eu preciso, Senhor, que tu estenda a tua mão sobre mim, sobre a minha família. E neste momento nós vamos orar. Fique de pé, nós vamos estar orando pela sua vida neste momento. Neste momento de ministração da palavra. Eu sei que Deus tem trabalhado nesses dias. Às vezes nós vamos trabalhando em áreas da igreja, e áreas vão ficando de lado. Mas eu quero nesta noite pedir a você. Você sabe o que passa na sua vida. Você sabe o que passa na sua família. Eu quero que você esteja orando agora, colocando a sua família diante de Deus. Se você tem cometido pecado, confesse a Deus os seus pecados. Confesse a Deus. Diga: Senhor, sou um pecador, cometi tal pecado, mas quero, Senhor, uma restauração da minha vida. Eu quero, Senhor, que tu restaure a minha família. Pai, tenho pecado contra ti, mas eu quero que o Senhor entre na minha casa, entre na minha família, Senhor. Eu quero o teu controle, eu quero o teu agir. Nesta noite, Deus tem uma vitória para você. Deus tem uma vitória para você. Talvez você não tenha achado forças para vencer. Talvez os problemas que estão na sua casa, talvez são como montanhas diante dos seus olhos. Talvez você diga: mas Senhor, e você começa a dizer: mas Senhor, o meu problema é tão grande, Senhor, que eu não posso resolver. Eu não consigo resolver. Eu sei que Deus está neste lugar. Deus está aqui nesta noite. Eu quero pedir a você que quer oração pela sua família. Você que está num casal, ou mesmo se você não está num casal, esteja só aqui neste lugar, mas representando a sua família, eu peço que você venha até aqui à frente. Nós vamos orar a Deus por você. Talvez você esteja vivendo dificuldade no lar, que você não consiga romper. Talvez isso está num silêncio dentro de você. Talvez essa luta está interrompendo a sua vida, e você diz: mas Senhor, por que isso? Por que isso acontece comigo? Eu quero que você venha até aqui. Nós vamos orar a Deus por você. Venha até aqui, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família representada. Mas você vai dizer: Senhor, você vai dizer: Senhor,
Eu quero que você comece a orar aqui ao Senhor onde você está. Você sabe do problema que você está passando. Você sabe o que passa na sua vida. Você sabe o problema que aflige você. Nesse momento de oração, eu quero que você aproxime do seu receptor. Você coloque a sua mão sobre o seu coração nesta hora, sobre o seu peito. Une conosco na oração, neste momento. Você que tem ouvido a palavra, eu sei que a palavra de Deus tem falado na sua vida, poderosamente na sua vida. Talvez você está com a turbulência na sua vida conjugal, na sua família. Una-se a Deus, Deus está ao seu lado, está junto de você para te abençoar. Não importa a situação que você tem passado, que você tem vivido. Saiba que Deus está ao seu lado para te dar uma nova dimensão de vida, uma bênção para o seu lar, para a sua família. Nós vamos orar ao Senhor nesta hora. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra que tem chegado a cada coração nesta hora. E eu sei que o teu Espírito Santo tem trabalhado abundantemente em cada coração. A esta vida, Senhor, que foi tocada, a essa vida que foi abençoada pela tua palavra, eu quero que tu, Senhor, toque agora com tuas mãos. Pai, tu sabe a área da vida, a vida conjugal, a área da família que essa pessoa tem enfrentado turbulência e dificuldade. Eu quero que o Senhor faça uma intervenção nesta hora. Pai, que o Senhor abençoe grandemente. Pai, eu repreendo toda força do mal. Eu repreendo toda força maligna, toda perturbação, toda obra do mal que perturba essa vida, bata em retirada. Pai, eu quero que o Senhor ponha paz, que o Senhor ponha a tua graça, que a mão do Senhor esteja nesse casal, nessa família, nesses filhos, Pai, que tu possa abençoar, restaurar essa família, que essa família seja uma bênção nas tuas mãos, que essa promessa que tu fez a Abraão, assim como tem alcançado as nossas vidas, Pai, que venha alcançar essa vida, venha chegar a essa pessoa, a estilar essa casa nesta hora. Pai, abençoe grandemente. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus Cristo em teu coração.
Adore o Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Dê o seu melhor para Deus. Você pode participar deste programa, você pode enviar sua pergunta, mandar o seu pedido de oração, você pode dar sua sugestão. Fale conosco pelo telefone 027 999 480122. Mande uma mensagem pelo WhatsApp. É importante você mencionar o seu nome e seu endereço para facilitar a nossa fala, a nossa comunicação. Você pode entrar no Facebook da Igreja Betel Vida em Cristo. Você pode acessar o site da igreja www.igrejabetelvidaemcristo.com.br. Você que tem ouvido esse programa, nós temos diversos programas no rádio e na TV, e você pode ser um colaborador. Você pode ajudar a manter esse programa no ar. Você pode dar a sua oferta, a sua ajuda, a sua colaboração. Vá até a agência da Caixa Econômica 716, conta corrente 003-764-9. Repito, agência Caixa Econômica 716, conta corrente 003-764-9. Até o próximo programa, se Deus quiser. Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse